Oi, tudo bem? Estamos começando mais um 30 Minutos. Esse programa é feito pelos alunos de jornalismo do Centro Universitário Barão de Mauá. Mas hoje eu vou entrevistar os meus alunos do 7º semestre que fizeram documentários maravilhosos. A gente vai começar com esse pessoalzinho que está na parte de baixo aqui, olha. Tainá, Lorena, Luiz, Galdino, Tomás, lá em cima. Tá, a Luana, dá um tchauzinho aí, Luana. Daí vem a Fran, Matheus, Renata e a Tati. Bom, eles estão divididos assim porque esse primeiro grupo fez um documentário sobre o Sócrates e o grupo de cima fez um documentário sobre o Walter Salles. Então eu vou começar perguntando aqui para a Tainá, vocês fizeram um vídeo sobre o Sócrates aí, um mito, né, nacional, mas fizeram com uma abordagem diferente. Explica para a gente qual foi essa abordagem e o porquê. Então, a gente fez uma pesquisa anterior para decidir tanto sobre o Sócrates quanto sobre o tema. E a gente descobriu que a maioria das produções que existiam na internet, em conteúdos, eram sobre o Sócrates atleta, sobre o Sócrates jogador. Então, a gente teve essa vontade, em um consenso do grupo, de mostrar o Sócrates amigo, o Sócrates médico que foi, e como foi essa trajetória do Sócrates fora desses holofotes, fora dele jogador. E a gente entrevistou um amigo dele de tantos anos, que foi o Fernando Cachaça, que conseguiu dar para a gente o presente do documentário, que é, de fato, esse lado contrário do Sócrates, o não jogador. Que também é uma figura maravilhosa, o Sócrates fora, né, do campo. Lorena, pega aí o microfone e me fala, essa conversa com o Cachaça foi uma conversa assim demorada, o Cachaça fala muito, e uma coisa muito legal é assim, ele manteve o copinho de cerveja ao lado, né? Na hora de escolher o que ia entrar nesse documentário, foi difícil porque ele falava muito? Como que foi essa escolha? Então, o Cachaça sem o copo de cerveja não é o Cachaça. Ele é muito falante, ele fala demais, ele fala bem rápido. Ele tinha muitas histórias para contar sobre o Sócrates. Foi uma entrevista bem longa, bem demorada, 40 minutos. Na hora de fazer a decupagem, a gente até dividiu. Cada integrante do grupo fez um pouco. E a escolha das sonoras, das partes que nós íamos usar, foi um consenso também, porque a gente montou o roteiro todo mundo junto. Então, a gente foi escrevendo os offs e vendo qual sonora se encaixava melhor. Não foi uma tarefa fácil. Pois é, mas o resultado ficou maravilhoso. Vamos assistir. Só sei que nada sei. E o fato de saber disso me coloca em vantagem sobre aqueles que sabem alguma coisa. Lembrou do filósofo? Mas não é dele que a gente vai falar nesse documentário. O assunto aqui é o Sócrates brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira. Esse é um dos maiores ídolos da história do futebol. Sócrates marcou época, de opinião forte e caráter revolucionário, o craque fez história. O Magrão é uma figura polêmica. E o Sócrates era um democrata, porque ele era um grande médico também. O Magrão era brilhante. Ele era um gênio, mas era uma figuraça. Ele não se achava tão importante. O Magrão não tinha isso. Ele sabia que ele era um craque, diferenciado pra caramba. Fora das quatro linhas, ele não gostava de falar sobre futebol. O Magrão gostava de falar de teatro, o Magrão gostava de falar de cinema. Música, ele é apaixonado por música, ele fez várias músicas com o Bueno, com o Dedé Cruz, com o Toquinho, ele fez música pra caramba. Corinthians do meu coração, tu és religião de janeiro a janeiro. Ser corintiano é ir além de ser ou não ser o primeiro. Sempre o primeiro, né? Ser corintiano é ser também um pouco mais brasileiro. Tens a tradição de um clube tantas vezes campeão. O Sócrates era um amigo muito especial. O Magrão ele vivia em função da amizade. Ele tinha uma coisa tão bonita, por exemplo, o Magrão, você chegava assim, apresentava... Eu tinha um amigo meu de 30 anos, mas que não conhecia o Magrão. Se apresentava ele para o Magrão já virava amigo dele de 30 anos. O Magrão ele não tinha demagogia nenhuma, mas ele era muito tímido. É uma coisa, o pessoal fala que o Raí é tímido porque não conheceu o Magrão.
Agora era uma timidez total. Mesmo sendo ídolo, o doutor não esquecia das raízes. Ele era um homem humilde que gostava de estar em contato com o povo. Às vezes a gente chegava num restaurante chique, alguém convidava, não, vamos gravar em tal restaurante. Ele chegava, a primeira coisa que ele falava, cadê o cozinheiro? Ele ia lá. Eu falei, pô, Magrão, ele falou, não, cara, compadre, eu só sou o que eu sou graças ao povo. Eu não sou o que eu sou graças ao político. Ele tinha uma coisa com o povo e uma ligação direta, olho no olho. Quer dizer, o Magrão não tinha frescura nenhuma, sabe? As pessoas adoravam ele. Sócrates se formou em medicina pela USP de Ribeirão Preto em 1977. Apesar de não ter exercido a profissão, estava sempre disposto a ajudar. Nós fomos pro Pantanal junto, ficamos lá no meio de barco, onça, jacaré, e ele tratou uma mulher lá que não andava há anos. Quer dizer, eu vi coisas assim, e ele sempre ligado ao povão. Eu tive agora numa inauguração de um posto de saúde lá em São Paulo, de Itaquera, os caras, chama Sócrates, doutor Sócrates e tal. Eu fui lá agora, o ano passado, final do ano passado, agosto do ano passado, uma coisa de maluco. O povão lá de Itaquera, apaixonado por ele, a torcida corintiana. Sócrates foi também líder da democracia corintiana, um movimento criado dentro do clube que incentivava a participação de todos os jogadores por meio de votação, influenciando assim as decisões internas da instituição. E o Magrão tinha uma posição muito forte, e essa posição é o que levou à democracia corintiana. E a democracia corintiana foi uma coisa tão forte, porque os próprios partidos de esquerda, na época, começaram a utilizar a democracia corintiana para convocar direto já. Caso a emenda Dante de Oliveira passe na Câmara dos Deputados e no Senado, eu não vou embora do meu país! Era talento, genial. E era uma coisa assim, ele tinha uma facilidade. E estranhamente, porque ele era aquele negócio, aquele cara comprido, com aquele pezinho daquele tamanhozinho. E ele fazia umas coisas com bola depois de velho. Ele inventou lá aquele negócio do calcanhar. Porque ele falou, pô, fui jogar lá, magro pra caramba. Fui jogar em São Paulo, me deram preparação física, fazia exercício pra cacete. Mas ele fumava, bebia. Aí, pô, aí você ia driblar. Pegava um cara lá, um Luiz Pereira. Você driblava o cara, levantava a cabeça, o cara tava na tua frente, sem suar. Eu nunca vou ganhar desses caras, pô. Então eu vou calcanhar, né? E ele falava uma coisa que eu acho legal pra caramba. Ele falou assim, quem tem que correr no futebol é a bola, não é o jogador. Então ele ficava na sombra. E o pai dele ia nos jogos e ficava gritando, sai da sombra, 8! Sai da sombra, 8! E os caras queriam bater no pai dele. A torcida, um dia foram em cima do pai dele, os caras correram, não, é o pai dele, pô. Eles queriam bater no cara, pô, tava vaiando o Sócrates, sabe? Era o pai dele. Porque ele tinha essa mania mesmo, porque tem que correr a bola, ficar correndo. Não tem nada, calcanhar era a mesma coisa, o cara vem nele e vai ficar driblando o cara pra quê? O cara tem um puta preparo físico, eu não tenho. Aí foi criando essas jogadas de gênio, né? Com a camisa do Corinthians, Sócrates marcou 172 gols em 297 partidas. No dia 26 de agosto de 1978, Magrão entrava em campo pela primeira vez com o manto do alvinegro. Sob os olhares de mais de 45 mil torcedores presentes no Pacaembu, Sócrates marcava seu primeiro gol com a camisa corintiana. Magrão não era só um cara ligado ao Corinthians. Ele era corintiano? Sim, lógico. Ele falava assim, o único time, todo time tem uma torcida. No Corinthians é o contrário, a torcida tem um time. Em 1982, Sócrates foi convocado para disputar a primeira Copa do Mundo da carreira e com a responsabilidade de ser capitão da seleção canarinho. Já na Copa de 1986, disputada no México, Magrão perdeu o pênalti contra a França. Ele, inclusive, a vida dele nunca tinha perdido um pênalti. Aí perdeu. O Zico perdeu também antes, no meio do jogo. Mas para ele, a relação era jogo. Era um jogo de futebol. Sócrates marcou a história da seleção. Foram 8 anos com a camisa verde e amarela, de 1979 a 1986. Foram 25 gols e 63 atuações pela equipe nacional que jamais serão esquecidas. Magrão foi gênio dentro e fora dos gramados. Ele morreu no dia 4 de dezembro de 2011 e desde então, para os amantes do futebol, ficou a saudade. O mundo queria encontrar com ele, né? Desde sei lá, qualquer cara queria conversar com ele, qualquer presidente de república, qualquer cara que vinha no Brasil queria conhecê-lo. E ele era muito solícito, ele estava lá, não tinha frescura, não tinha nada.
Eu achei a escolha do nome fantástico, Sócrates e a simplicidade de um mito. E a edição ficou muito por conta tua, né, ô Tomás? O que foi difícil ali na sua edição? Então, o Cachaça, ele fala muito, como a Lorena disse, e além de falar muito, ele fala muito rápido. Então, para a gente achar o ponto do corte, foi um pouco difícil, mas acho que o resultado ficou bem legal, ficou bem bacana. A gente teve que reduzir bastante o tempo da entrevista, mas acho que foi satisfatório o resultado, né, gente? Então foi muito legal. Isso que é muito bom, nós gostamos né? bastante e é isso aí. O Galdino, ele é um dos alunos que mais gosta de futebol. Fazer o vídeo sobre o Sócrates foi importante para você? Olha, foi muito importante porque esse lado do Sócrates eu não conhecia, né? Como a Tainá havia dito, eu conheci o lado do Sócrates como jogador, como médico, essas coisas assim. Agora, o lado do Sócrates como amigo, eu não conhecia. Até e porque muito eu não era amigo dele, né? Mas foi fantástico. Luiz, esse vídeo te fez apurar o teu conhecimento? Sobre esporte, sim. O que eu já fiz na faculdade sobre esporte foi muito pouco, né? Então, ir atrás, buscar histórias sobre o que foi o Sócrates e descobrir histórias que estavam tão escondidas que ninguém sabia, né? Sobre a intimidade dele, o que ele falava. Então, isso com certeza mudou minha visão por conta de ter sido levado por um assunto mais humano e ter deixado um pouco o técnico, né? O futebol de lado. Meninos, vocês estão de parabéns e daqui a pouco, logo depois do comercial, a gente volta para vocês entenderem também um pouco da vida do cineasta Walter Salles. Até já. Até onde você iria para saber mais? Para ter novos conhecimentos? Para ter plenas convicções? Vá para um lugar onde as pessoas apoiam você, acreditam em seus sonhos, onde além da teoria se aprende na prática. Um lugar onde todo mundo pensa e faz. Então faça melhor, faça agora. Vá além, faça Barão. Bolsas especiais para o primeiro semestre. Estamos de volta com 30 minutos, um 30 minutos especial. Eu entrevistando meus alunos de jornalismo do 7º semestre, quase já meus colegas de profissão, que fizeram trabalhos lindíssimos nesse semestre, documentários maravilhosos que a gente vai mostrar para vocês. Agora eu vou falar com o grupo que foi trabalhar o cineasta Walter Salles. Luana, você já conhecia alguma coisa do Walter Salles? Renata, profundamente igual nesse trabalho, não. Eu só conhecia, sinceramente, o filme que ele fez, que foi Diário de Motocicleta. Eu fui descobrindo no decorrer do trabalho, porque a gente foi pesquisando profundamente para ver o que a gente ia... como que eu vou te dizer? O que a gente ia usar para fazer esse documentário. Então, profundamente, eu não conhecia. Eu adorei, porque eu conheci muitas coisas dele que eu não sabia. Foi muito interessante fazer. Isso. E quem de vocês pode responder para mim o porquê a ideia de estudar Walter Salles? Bom, Renata, a gente no começo queria falar sobre a Fernanda Montenegro, que foi atriz do Central do Brasil. Só que, devido ao grande sucesso dela, ter muito trabalho dela e pouco tempo para a gente poder falar, aí nós pensamos em falar sobre o Central do Brasil. Mas aí pensamos direito e decidimos falar sobre o cineasta Walter Salles e falar sobre a carreira dele, os filmes e um pouco da vida pessoal. Ele morou muito tempo fora do Brasil, né? Então a gente soube um pouco mais dessa experiência dele, o que ele trouxe de fora para os filmes brasileiros, né? Como foi essa produção. E também que ele é filho de um banqueiro, né? Que muita gente não tem conhecimento sobre isso. Pois é, Tati. Não só filho de banqueiro, como irmão também de documentarista. Quer dizer, uma família que tem tanto uma bagagem cultural e também um senso artístico muito grande. Agora, como que foi a edição do trabalho? Foi gostoso de fazer porque tem muito material para usar, né? Ele tem filmes incríveis. A gente descobriu assim um cineasta que deu voz para o cinema brasileiro.
Então, o material tinha muita coisa bacana para usar. Assim, é lógico, o trabalho técnico da edição, ele é mais difícil, a gente teve um pouco de dificuldade, mas material para usar tinha muito. Nosso entrevistado também, uma pessoa colaborou muito com a gente nessa parte, então não teve dificuldade de achar um material legal para colocar nessa edição. E uma coisa que eu achei muito legal é que quando vocês fazem a entrevista, né, que aqui que vocês já conheceram tecnicamente o nome, que é chroma key, mas o pessoal em casa vê o entrevistado e atrás a imagem do Walter Salles, né? Essa ideia de fazer a entrevista dessa maneira, vocês acharam um ponto positivo depois na conclusão do vídeo? Sim, eu acho que deu um impacto bem legal aquela imagem dele no fundo, né? Porque eu acho que ele tem uma expressão muito expressivo, né? Aquela foto dele no fundo, né? No que a gente usou. Então eu gostei do resultado, porque dá bem a cara do documentário mesmo. A gente está falando do Walter Salles, e está bem a cara dele bem grande lá atrás, assim, atrás do entrevistado. Eu gostei do resultado. Ô Fran, passa o microfone aí para Fran. O que foi melhor para você? Assim, esse final, você está já no 7º semestre, acabando já o curso. Esse vídeo foi importante para você? Sim, pois eu me senti realizada de fazer o documentário e também com o resultado dele. Trabalhar mesmo como jornalista, ir atrás de dados, de pesquisa, executar, fazer, e a conclusão, o final dele foi para mim excelente, o melhor trabalho que eu fiz, que a gente participou da faculdade. Que ótimo! Então a gente precisa assistir, né? Vamos lá. Filho do banqueiro Walter Moreira Salles e irmão do também cineasta João Moreira Salles, Walter Salles cursou comunicação audiovisual pela Universidade do Sul da Califórnia. Em 1998, emocionou o mundo com Central do Brasil. Me espera, que eu também estou voltando para casa. Ele vai voltar. Vai voltar nunca. Um dia ele volta. Em 2003, foi eleito um dos 40 melhores diretores do mundo pelo jornal britânico The Guardian e em 2004 consagrou-se com Diários de Motocicleta. Central do Brasil e o Diários de Motocicleta venceram o BAFTA. O BAFTA é o maior prêmio do cinema inglês. Seria, digamos, o Oscar em inglês. Salles, além de diretor, é roteirista e produtor de cinema, um dos cineastas mais importantes. Foi responsável pela retomada do cinema nacional. A projeção do trabalho do Walter Salles é de proporção mesmo mundial. Ele resgatou a nossa história num momento que o nosso cinema estava bem complicado. Nós não tínhamos mais essa janela para o mundo. Ele trouxe de novo o cinema brasileiro com uma janela para o mundo, né? Foram 2 indicações ao Oscar por Central do Brasil. O Central do Brasil foi o grande filme dele até hoje. Foi quando o nome dele realmente, né, chegou, teve um alcance internacional, efetivamente. Ele ganhou 3 prêmios muito importantes, né? Ele ganhou primeiro o BAFTA, ele ganhou o Globo de Ouro, né, e também o Festival de Berlim. Os 3 prêmios principais do Festival de Berlim, um filme só. Tua mãe tinha uma foto do teu pai? Tinha. Você acha que você consegue lembrar da cara do teu pai pela foto? Tem hora que eu lembro. Depois desmancha na minha cabeça. Com o filme Diários de Motocicleta, ganhou o Oscar de melhor canção e outros prêmios importantes. E esse filme, ele na verdade, talvez seja o filme mais ambicioso do Walter Salles, porque ele se propôs a contar, a resgatar a história da própria América Latina, através do filme, né? Com a figura do Che. Então, ele tem essa reverberação mais ampla, com essa figura mítica do Che Guevara e a nossa história, né, da América Latina. Em suas obras de ficção, Salles traz aspectos da realidade como o improviso e pessoas comuns em cena.
técnica que ele aprendeu na produção de documentários. A escola documental foi a primeira que ele fez, né? Que ele aprendeu, que ele fez como diretor. E ele praticamente trouxe isso para a ficção. Tanto no Central quanto no Diário de Motocicleta, ele dá essa abertura para o improviso. Né? Assim, não é que não tenha roteiro, tem um roteiro bem escrito, por sinal, mas ele deixa lacunas, espaços para a realidade entrar. Então, por exemplo, nas cenas que a personagem da Fernanda Montenegro está lendo as cartas, ele coloca pessoas comuns, né, para participar do filme. Meu coração é seu. Não importa o que você tenha feito, eu te amo. Eu te amo. Esses anos todos. Baseado num romance albanês, Salles construiu uma história típica do sertão nordestino do século XX, com o filme Abril Despedaçado, de 2002. A delicadeza com que conduz a aspereza da realidade daqueles personagens torna o filme lírico, apesar de uma história pesada. Esse filme, em especial, ele tem uma linguagem bastante poética, e aí essa poética é sempre ameaçada pela violência. Então, essa dualidade ele aproveita muito bem. Claro que já está no romance, né, que ele adaptou, mas ele consegue trazer isso em imagens e sons, né, e interpretação. A fotografia do Walter Carvalho também faz um grande papel nesse sentido. A música do Antônio Pinto também não tem jeito, né? Ela é muito envolvente, ela segue, torna aquele ainda mais dramático. E a atuação do Santoro, né? A entrega, a gente vê ali um ator se entregando para o personagem, né? Com uma intensidade dramática assim, de um nível realmente internacional. Salles também filmou a obra literária de Rubem Fonseca, A Grande Arte, de 1991. É absolutamente um olhar estrangeiro, né? Isso de um brasileiro. Claro que o Salles ele viveu em vários países e tal. Então, de certa forma, parece que ele mesmo estava um estrangeiro em seu próprio país. Isso refletiu na linguagem do filme. Então, a crítica também não gostou, ele mesmo não gostou, depois ele mesmo criticou o resultado. Depois de A Grande Arte, Salles filmou Terra Estrangeira. E ele fez uma co-direção com a Daniela Thomas. E a Daniela Thomas veio com todo essa bagagem do teatro. Então eu acredito que eles tenham trocado muita figurinha na direção do Terra Estrangeira e foi uma virada na carreira do Walter Salles, com certeza. Bom, meninos, vocês estão de parabéns. O documentário ficou maravilhoso. Eu acho que todo mundo que assistir a esse documentário vai entender um pouco mais da grandeza do cinema brasileiro. E eu queria ouvir a opinião agora da colega de vocês, porque ela estava em outro documentário, mas a gente foi fazendo um processo dentro de sala que eles traziam o documentário, todos nós assistíamos e todos nós, claro que eu um pouquinho mais chata que todo mundo, mas a gente ia afinando melhor. O resultado, Tainá, para você, do vídeo deles, foi algo assim legal? Você acha que eles estão de parabéns também? Claro. Assim como a gente enfrentou dificuldades, eles também tiveram dificuldades, mas o que foi gostoso é que como a gente teve esse trabalho em sala de aula, de todo mundo acompanhar o vídeo do outro, foi também a troca de informação que a gente teve. A gente teve muito diálogo, de tipo assim, as pessoas opinarem e falar, acho que desse jeito vai ficar legal, se você fizer isso, também vai dar um toque especial. Então, a gente tendo esse diálogo, é gostoso porque a gente está no 7º semestre, muita gente que também já faz estágio, já está na área, e a gente acaba tendo, às vezes, um toque mais apurado, às vezes a gente vê uma coisa que outra pessoa não viu. E esse detalhe, essa troca, esse desejo mútuo de todo mundo se ajudar para todo mundo fechar um semestre muito bem, acho que foi muito gostoso e acabou unindo mais a turma que está finalizando o ano aí. Então, gente, parabéns.
Obrigada pela sua companhia, espero que você tenha gostado. A gente se vê logo mais em outro programa. Até lá.